Para alguns filósofos, os deuses são basicamente a projeção da essência humana. Para outros, talvez a verdade e o melhor seja que nós possamos conhecer a nós mesmos, ou como pleonasmo, conheça a ti mesmo, de Sócrates. Mas a grande pergunta que fica para a gente é: até que ponto é válido, legítimo e necessário que nós possamos conhecer os nossos ídolos? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao podcast Cerebrando. E aí, meu povo? Boa Savá. noite, Savá, Savá bien. Estamos aqui na nossa temporada 4, episódio 24 do podcast Celebrando. E já para você querer ficar grudado na gente aí, vamos falar hoje sobre ídolos, idolatria. E aí? Fala, Fabião, fala, Diogo, vocês têm ídolos? Eu tenho. Aí já teve. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos veem. Mais uma Preste pauta. atenção, calma aí, preste atenção que qualquer ser humano que trabalha com linguagem corporal vê que os ídolos do Fábio ele já perdeu, porque ela fala assim, ó, já teve, mas tipo assim, Já teve. Que decepção. Que Ele não tá porcaria. errado. Já Não, teve, não tá. né? Mas a pauta foi sugerida pela audiência, a gente fica super feliz que vocês participem. E é isso, né, Diogão? Isso aí, pessoal. Todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Cerebrando. E hoje, talvez, vocês entenderão por que vocês idolatram certas pessoas, o porquê que algumas pessoas levam tudo isso como se fosse um fanatismo mesmo, em que você não pode falar de alguém, você não pode falar dessa pessoa que reage agressivamente, reage muito mal. Então, vamos começar escorrer sobre esse assunto que será muito legal. Ou pelo menos esperamos que seja, né? Vambora. Cara, vamos começar. Eu acho que entendendo um pouco do conceito aí, né? Vamos falar de idolatria. E a gente sabe que desde épocas remotas até hoje em dia, a gente tem esse conceito de pessoas que são admiradas. Né? E a gente tem um grande problema quando as pessoas começam a tornar essas pessoas como ídolos, a dar um peso muito grande para ela. E esquecer que do lado de lá são seres humanos, são pessoas normais. E do lado de lá a gente vai ter pessoas que quando começarem a ser idolatradas vão ter um estrado ventral altamente ativado ali e vão começar a se achar superiores a outras pessoas. E aí, o que está rolando, cara? E acho que já aquecendo um pouco mais os motores aí, vamos falar de por que isso tem a tendência de ser tão perigoso para os dois lados, pode ser? Pode, até deve. lá. Primeira coisa, a gente sabe... Gente, antes de tudo, muito obrigado, tá? O pessoal que tem nos acompanhado aí, é muito curioso e interessante a gente ver um podcast com essas temáticas, né? Normalmente a gente não promete nada no mundo que quer tantas promessas, a gente não vende nada, a única coisa que a gente tem aqui é 4 malucos que se juntam para poder falar sobre ciência e sobre vida, né? Então, mais uma vez eu repito algumas falas que eu já comentei. Enquanto houver pessoas que dediquem parte do teu tempo, do teu precioso tempo para estar aqui discutindo ciência e acreditando na ciência, a gente ainda tem alguma possibilidade do mundo ser melhor. Tá? Então, de coração, muito obrigado por tê-los aqui conosco. Ivo, o que acontece? O nosso cérebro, ele quer o quê, cara? O nosso cérebro, ele está em busca de pertencimento. Essa é a primeira coisa, a gente já falou aqui várias vezes, não existe cérebro sem cultura, também não existe cultura sem cérebro, né? Porque a cultura é uma construção de cognição. Não fazemos cultura se a gente pensa que o sistema nervoso ele não está ali atribuindo significado. Ou seja, uma das questões que mais favorece a gente buscar ídolos é a gente conseguir uma identidade coletiva. Porque os meus ídolos, eles têm que corresponder às minhas expectativas e à minha identidade de ser. Eu duvido que as pessoas tenham ídolos que não correspondam àquilo que elas possuem enquanto referência. Não tem essa possibilidade. Né? Então, como que eu tenho um ídolo? Eu sou fã, por exemplo, de um estilo de música X, só que meu ídolo mesmo é que canta um estilo de música Y. Não tem essa possibilidade. Então, se o sistema nervoso está em busca de identidade desde o momento em que nós nascemos, por isso que é importante que a criança ela sim possa encontrar seus amigos, brincar, buscar a sua tribo, porque esse processo de identificação é também um processo de maturação neural. O ídolo é isso. É alguém que, de certa maneira, eu consigo projetar parte, inclusive, do meu narciso, e depois vocês vão ver o tanto que isso também pode ser perigoso, mas está associado simbolicamente também a essa identidade que ela é coletiva.
E aí a gente nota, Ivo, que o nosso primeiro ídolo quem é normalmente? Pai, mãe. São os nossos primeiros ídolos, que são pessoas que para nós representam sobrevivência. O meu era o Odair José. Pois é, não, o Leandro é tudo diferente na vida dele. Mas para alguns, alguns é o Odair José, mas para os normais é pai e mãe, tá bom? Tudo bem, eu vou desligar a câmera um pouquinho. Não tem problema. Você pegou pesado agora, hein, bicho? Pô. Entendi, a câmera desligada. A gente vai passar um mês discutindo normalidade agora aqui. Normalidade. Né? Mas quando chega o pai e a mãe, por exemplo, eles representam para a criança aquela sobrevivência, aquela coisa extra que dá para a criança uma segurança. Então, o menino, a menina que olha para aqueles dois seres, ou aquele ser único, às vezes, que dá aquela sobrevivência para ele, é natural que o cérebro vai pensar, eu tenho que grudar nessa pessoa, eu tenho que viver com essa pessoa. E aí, tudo que o pai e a mãe fazem naquele contexto, o filho tende a copiar, a filha tende a copiar. Por isso que se um pai gosta de futebol, o filho também vai gostar de futebol. Se a mãe gosta de um certo estilo de música, a tendência é que os filhos talvez copiem naquele momento aquele estilo de música. E aí você vai ter um quesito heróico ali naquele contexto, e que, claro, com o passar do tempo quebra um pouco. Mas por quê? Porque, como o professor Leandro fala, a família também é uma mini-sociedade. E a família sendo uma mini-sociedade, você vai em busca de pertencimento nessa família. E aí aqueles hábitos se viram para você também, e você acaba adquirindo aquele aspecto. E por isso que a criança é muito comum. Quando fala, por exemplo, do pai dela, ela fica muito brava. Você não vai falar do meu pai. Eu amo meu pai. Você não vai falar do meu pai. Fica quieto. Outras palavras mais pesadas que ela já aprendeu na escola. Não fala da minha mãe. E isso ocorre em contextos muito maiores quando nós falamos de sociedade. O problema é quando tudo isso vira uma infantilização social, que você vê adultos de 35, de 40 anos, que não admitem saber que os seus ídolos falham, que não saber que os seus ídolos têm problemas pessoais, e aí a coisa a gente pode desenrolar daqui a pouco, porque aí vira um problema. Isso explicaria a questão do nosso cérebro ser quase que programado, então, para buscar essas referências, né, que a gente está vendo por aí. Agora, se a gente olha um pouquinho do lado de cá, a gente vê que é muito comum, vamos falar, sei lá, dos fãs-clubes, por exemplo, né? Cara, o Leandro, ele foi o fundador, acho, do primeiro fã-clube da José que existia. O Fabião participava do fã-clube que ele falou do Afonso lá, da época do Dominó também. Dalva de Oliveira. Dalva de Oliveira era bom pra caramba. Lembra? Bandeira Branca? Pô. Cara, eu vim de outras encarnações. Caramba, Dalva. Bem, então. Não, eu quando era mais novo, participei durante o tempo do fã-clube do YouTube, cara. Aí depois você para e começa a falar, puta, mas qual a lógica disso? Você gosta pra caramba de alguma coisa, né? Acho que explicou quando você fala do pertencimento, né? Mas tá tudo bem, sabe? Aqui, a questão não é a gente, porque assim, tem pessoas que têm os seus fãs, né? E já eu vou comentar com vocês por que o objetivo dessa nossa conversa é não conheça seus ídolos. Né? Por quê? E aí a gente vai ter que entender um pouquinho, mas lembrando, a gente tem duas questões. Primeiro, tem a necessidade de pertencimento, esse é o primeiro fator. Tem uma questão de economia energética cognitiva, adenosina, trifosfato, ATP, porque a partir do momento que você tem o teu ídolo, o teu cérebro ele sempre busca atalhos. Idolatrar alguém é conseguir também fazer com que isso aconteça. Né? Porque assim, é muito mais fácil você ter o atalho de alguém seu ídolo e representar tudo aquilo que você tem enquanto ideal, porque isso faz com que você lide, inclusive, de forma mais fácil com a complexidade do que é as relações, do que é o mundo, do que é tudo. Né? Então você tem a figura modelo, a figura traz a tua crença, ela reduz a tua incerteza, ela te oferece orientação. Cara, que coisa boa danada isso. Até para você não se resolver, né, professor Leandro? Porque custa muita energia às vezes. Mas isso na distância. Quanto mais distante, mais é o modelo, mais boa é a representação. Então, mas a gente não teria uma questão também dopaminérgica? Porque, por exemplo, tem algumas pesquisas também que mostram que as pessoas que se sentem nessa posição de serem idolatradas, elas têm uma ativação muito maior do estrado ventral. O estrado ventral, a gente está falando parte do sistema dopaminérgico, né? Sim, então, sim. Certamente deve ter essa questão da ativação também, né? Quando a gente fala do mas é dos dois lados, daquele que idolatra e daquele que é idolatrado, né?
Mas agora, e por que essa dificuldade? A gente vê, por exemplo, aqui, cara, pô, milhões de pessoas que vão lá, idolatram alguém, nada contra. Tá lá fazendo uma dancinha no TikTok, tá fazendo uma dancinha não sei onde, e tá utilizando aqueles fãs para fazer grana o tempo todo, né? E os fãs, que legal, não sei o que é pra gente, e tal, lá. Cara, e a gente não vê pessoas como cientistas, pessoas que criam coisas incríveis, que criam curas sem idolatradas. Aonde que Claro, tá, cara, claro, essa... mas claro que não. Já viu Faz todo cientista, sentido. É, já viu cientista oferecer certeza para alguém? Já pois viu é. pensador, filósofo oferecer certeza? Te joga dúvida. E qual cérebro que quer dúvida? Ninguém quer, a gente quer receita pronta, eu quero receita de bolo. Receita de bolo de cenoura é assim, você tem que levar 3 cenouras, fermento, açúcar, você tem que levar uma calda de chocolate. Beleza, é isso. Então esse cara aqui eu sigo porque ele me falou que se eu seguir esse passo a passo, o bolo de cenoura sai bom. Agora o cara que segue Leandro, Boa. igual quando eu abro perguntas nas minhas redes sociais, as pessoas falam, ontem teve uma mensagem, eu passei um mês fazendo uma desintoxicação. Aí chegou uma mensagem para mim falando bem assim, nossa, é o melhor Instagram de neuro. Claro, não é, eu tenho certeza que não, e tá tudo certo, né? Tem Instagrams bem mais ativos que o meu. Aí falou assim, é o melhor Instagram de neuro, é um Instagram que eu amo, mas toda vez que eu entro nele eu saio em crise. Eu falei, que bom que você sai em crise, que você não sai igual. Porque assim, eu realmente tento fazer reflexões lá dentro. E isso é para quem dá conta. Isso é para quem se permite pensar, se permite. Inclusive, as pessoas que estão nesse momento escutando esse podcast são pessoas que estão a fim de refletir, de pensar, de sair um pouco dessa caverna, seja a caverna platônica lá do livro 7 da República, ou seja a caverna do mundo contemporâneo, né? Que agora vem telas, vem shopping, Saramago discutiu isso muito bem. Uhum. Então, assim, claro, é muito mais confortável existencialmente seguir o bolo de cenoura do que seguir 4 pessoas que estão aqui falando, ó, galera, a vida é muito doida, tem isso de problema, tem isso assim, assim, que é o que nós fazemos, né? Eu acho que o Fábio Mas queria Mas falar alguma coisa aqui. Vai lá, não precisa ir Fábio. longe. Não precisa ir longe. Se você pegar qualquer texto de filosofia, qualquer cientista, ou qualquer coisa que tenha uma elaboração maior, por uma questão biológica crucial e matadora, você vai querer economizar e ninguém vai estar a fim de ouvir isso. Mas eu acho que tem alguns desdobramentos depois que a criança começa a crescer, já que a gente começou falando de família, Diogão, e você começar a falar com a puxada do livro, que leva em consideração, por exemplo, que a pessoa vai crescer. E se ela não começa a desenvolver o raciocínio lógico, crítico, a autorresponsabilidade e perceber que não existem mágicas, não existem receitas, ela corre o risco de ter um efeito manada na política, no esporte, em jogos de futebol, que fazem com isso em São Paulo só tem uma torcida única, né? Torcida única, basicamente. Você sempre coloca um pouquinho para outra torcida, mas, enfim, tudo isso por uma questão meramente neurológica, meramente de neurociência, que você perde completamente o senso do individual e você entra no efeito manada devastador. A polarização que a gente tem na América, no Brasil e na Europa tem muito a ver com isso também, né? E é o que acontece, Fábio, em tudo, porque, igual o professor Leandro fala, você acha que é mais atrativo pegar os livros do Dostoiévski e tentar discutir os personagens e refletir na tua vida o que você pode aplicar no Michiquin, por exemplo, que é o personagem principal do Idiota, entender qual é o que Dostoiévski quis falar, ou você se preocupar, não vou citar nomes aqui, se o fulano com a fulana se separaram e estão agora Se divorciados. quiser eu cito, que eu tô numa fase que eu tenho licença Poética, né? poética e diagnóstica para isso, né? Então segura tá aí que você vai tudo. meter fogo no parquinho, você vai, cara. Bora, né? Bora, né? E daí essa mesma senhora tem mais de 53 milhões de seguidores e patrocinados por Bets. E aí tem algumas referências e todo mundo vai saber quem é. Então, Enfim. tá? Claro que a pessoa comum, a pessoa que está naquele meio, ela não vai querer que o cérebro dela não vai querer gastar. Se ela não gasta energia para melhorar de vida, vamos ser sinceros com relação a isso. Se ela não gasta energia para conseguir, sei lá, emagrecer, ter uma alimentação mais saudável, você acha que ela vai perder tempo, o cérebro dela quererá perder tempo com Dostoiévski, ou com Platão, ou com Aristóteles? Vai achar tudo isso uma besteira. E isso ocorre, o ídolo ele faz o quê? Ele é uma fonte de terceirização daquilo que você não quer fazer também, Claro. por questão de energia. Então eu sou uma pessoa que não faço exercício, mas eu pego aquele ídolo fitness ali que tá com o corpo super bonito, bonita, e aí eu terceirizo aquilo e fico idolatrando aquele ideal que eu gostaria de ser e talvez eu não sou. Tá, mas por que você não quer ir atrás do teu? Não importa isso, eu vou terceirizar esse meu ideal. E o cérebro meio que se satisfaz. E aí levanta o que o Ivo falou, dopamina.
Isso é dopamina tanto pro admirado quanto pro admirador. Exato. Tá, mas vamos para outro lado aqui agora, cara. A gente entende, quando eu pego o que você citou no começo do Rapidinho, só bate-papo. como eu fico com retorno aqui, eu só vou pedir depois, Ivo, tenta quando falar aproximar um pouquinho o microfone, você também, tá, Fábio? O áudio aqui do Diogo tá bom, talvez para as pessoas depois o de vocês fique um pouquinho mais distante, beleza? Eu vou puxar o microfone aqui, fica Agora ficou bom, ficou ótimo, Ivo. Mas também te tampou, né? Mas também fica melhor, se parar para ver também, fica melhor. Quem Fica, sabe lógico. faz ao vivo. Melhorou agora, Leandro? Ó, Melhorou? E aí, Fábio, cara, só fala bem perto, só para eu ver se o teu som tá sendo captado do teu microfone ou do teu fone. Melhorou? Agora fala atrás dele. Melhorou? É assim, não sei. Mas assim, dá para escutar relativamente bem, mas eu sei que ele tem uma potência de agir melhor, esse microfone. Eu vou aumentar aqui a acessibilidade. Aumentei. Tá. boa. E aí, cara, eu consigo entender quando a gente pega uma criança, por exemplo, que defende os pais, um adolescente que defende os pais. Agora, e quando a gente vê, cara, essa galera que se torna, arruma alguém para idolatrar, aquele cara vai, faz uma merda gigante, e vamos descer um pouco aqui do muro, né? A gente tem um caso de um senhor, acho que tem 60 e poucos anos de idade aí, que criou uma metodologia lá atrás, que dava alguns cursos focados em carga de dopamina em todo mundo, depois você ia embora, aquilo ia diminuindo, etc. Fez muito dinheiro, e aí viu que a onda de meditação estava pegando muito, por ser oriental, fazer o que vocês fizeram agora há pouco. Cara, começou a falar porque a meditação do Oriente, não sei o quê, e na prática, pô, você vê que o cara não conhece de meditação, não conhece nada de cérebro, abusou de várias mulheres, e ainda assim o cara tem uma legião, inclusive de mulheres, que vão atrás do cara, acorda de madrugada para seguir o que ele faz na internet, etc. Pô, o que a gente tá vendo, cara? Porque isso não é um comportamento normal. Nem de longe dá pra falar que isso é normal. Acho a Saber dicção, foi né? provado. A dicção que você acaba desenvolvendo e a falta de individualidade que traz essa idolatria, essa idealização, acho que acaba fazendo com que você terceirize, tudo fica mais fácil, automatizado, vai para o inconsciente, depois que foi para o inconsciente, aí acabou. Cara, mas não pode ser você, como a grande maioria das seguidoras são mulheres, saberem que o caso abusou de várias mulheres, que foi comprovado, e ainda assim continua seguindo, aquilo continua fazendo sentido para você. Pô, a gente está vendo um cérebro que, na melhor das hipóteses, ele não está funcionando como deveria. É que aí vem o fanatismo, e o fanatismo bloqueia a córtex pré-frontal. No momento em que você bloqueia o córtex pré-frontal, não há mais julgamento. Não tendo mais julgamento, em tese, você está se levando quase de uma forma instintiva. Então eu não posso derrubar aquilo que foi criado, eu não posso derrubar aquele totem que está na minha frente, aquela questão heróica dessa pessoa, porque em tese, com a lábia, igual o Fábio levanta, porque os manipuladores conseguem usar muito bem isso, eles fazem você entender, Ivo, porque só que salientando para o pessoal aqui o que a gente já falou várias vezes, mas quem não acompanha direto talvez não saiba. Mas nós falamos, por exemplo, que o abusador, ele é uma pessoa que faz o outro sentir culpa, que faz o outro sentir uma necessidade de estar ao lado daquela pessoa. Nós temos áreas cerebrais como do pré-cúneus que estão atrofiadas em pessoas abusadas e que não conseguem mais ter aquele amor próprio, aquela autovisão, aquela autoimagem bem adequada com o que é a realidade. E essas pessoas que têm essa questão da manipulação sabem muito bem lidar com isso. Eles vão lá e ficam toda hora salientando que me agradeçam por tudo que eu fiz, me agradeçam por tudo que eu estou conseguindo fazer a vida de vocês transformar. Então a vida está transformando, vocês estão cada vez melhores. Se isso é verdade ou não, um cérebro não consegue identificar a verdade e a mentira nesses contextos, só que estar com esse manipulador ali gera dopamina para a pessoa. E eu imagino que até é feito placebo, né? Que a pessoa realmente perceba que algo está acontecendo e na prática é placebo. Com certeza. E no momento que o córtex pré-frontal bloqueou, a pessoa não julga mais a situação. Mas qual que é o limite? É quase uma... Bora. Desculpa. É quase uma síndrome de Estocolmo generalizada. Você começa abusando de e depois a pessoa se apaixona por você. Mas qual que é o limite, Leandro? Como você vai entrar agora
de você falar da idolatria e falar do fanatismo, porque o que a gente vê a grande maioria das vezes, então, é quase que um fanatismo. Pois é, cara, é porque assim, idolatrar, ele já é de certa forma um aspecto do fanatismo, né? Porque assim, a gente idolatra tudo aquilo que é projeção do nosso desejo, do nosso narciso. A idolatria, ela é isso, a gente não idolatra o que contrapõe aquilo que a gente tem nas nossas crenças, né? Idolatrar, ele é sempre o excesso, né? Inclusive, tem um texto, o único livro que Aristóteles ele dedica ao filho dele, né? Inclusive, eu sugiro que as pessoas leiam, e é um livro, inclusive, sobre ética. E o livro chama-se Ética Nicômaco, né? Onde ele discute algumas questões filosóficas, existenciais, e ele fala que quando a gente idolatra em excesso, a gente afasta o homem da razão prática. Essa é uma discussão bem interessante, por quê que a gente afasta? Porque isso dialoga, por isso que eu falo, gente, a filosofia é neurociência. É neurociência sem falar dos nomes. Idolatrar em excesso é possibilitar que você tenha muito mais dopamina em vias mesocorticais, é você tirar funções de região pré-frontal em decorrência dos receptores inibitórios de dopamina na região pré-frontal. Inibiu região pré-frontal, automaticamente te afasta da razão, porque razão é pré-frontal. Então, o que Aristóteles está falando para a gente, para Nicômaco, para o seu filho, quando ele escreve o livro Ética em Si, é exatamente a neurociência sem falar sobre neurociências, né? Então, o idolatrar, ele vai ser sempre, ele sempre vai atravessar a irracionalidade, né? Sempre. Por quê? Porque ele te impossibilita de refletir. Ele te impossibilita de ter as tuas atividades corticais superiores, ele te impossibilita de ter tudo aquilo que difere você do teu peixe na tua casa, é o que eu comento sempre. E aí, mais uma vez, se eu tenho alguém que eu consigo terceirizar, se eu tenho alguém que eu consigo projetar o meu narciso, se eu tenho alguém que eu consigo projetar os meus ideais e eu consigo projetar os meus desejos, que vida gostosa é essa? Então eu vou para essa pessoa, e essa pessoa pode ser inclusive um ídolo de rede social, um influencer, ou pode ser Jesus. Entende? Quando eu trago Jesus, o Jesus idolatrado, porque o problema não é Jesus no conceito histórico, nem no conceito científico. O problema é a idolatria que se cria nas discussões, que faz com que nesse momento tenham pessoas recebendo bomba, né? Tem crianças morrendo, sendo dizimadas em decorrência desse processo também. Quando a gente está falando de idolatria, antítese disso é a pessoa que não tem ou nunca teve ou tem dificuldade em ter ídolos, né? Quando isso acontece em termos de psicologia e em termos de neurociência, como é que isso se desenrola? Então, numa pessoa, a idolatria e o fanatismo estão bem classificados, vocês já deram uma ideia bem legal, mas e no contrário disso? A criança nasceu filósofa? Na verdade, Fábio, eu penso que todo mundo tem um grau de idolatria por alguma coisa. E Não um pouco adianta de querer. filosofia também. E um pouco de filosofia também. Porque o mesmo que idolatra faz críticas, e às vezes críticas até pertinentes. Nós não estamos falando que o idólatra é uma pessoa irracional para todos os aspectos. Não. Nós temos ali uma idolatria, às vezes, que até certo nível ela não se torna uma falta de bom senso, mas quando você tem uma pessoa que consegue colocar córtex pré-frontal nessa relação, aí nós temos alguém que tem as funções executivas, controle inibitório, planejamento, julgamento, que estão sadias. E não é ser um crítico chato, porque esse crítico chato também é uma pessoa problemática. Até um narcísico. Eu não sou. Todo mundo é pior do que eu, todo mundo que faz tal coisa é charlatão ou charlatã. Não, não é bem assim. E de repente ele generaliza tudo. Então essa pessoa também tem um grau de fanatismo sobre ela mesma, sobre esses conceitos. Agora, quando você tem a terapia faz muito isso, que é criar uma racionalização em cima das coisas, que é você conseguir refletir sobre isso. E aí você vê o prejuízo que está ocorrendo nessa questão toda. Então, é essa análise que deve ser feita. Por isso que a gente briga tanto pelo pensar, por você ter as próprias ideias. Isso se você vai para Aristóteles, por exemplo, e Ortega y Gasset coloca melhor ainda quando a gente fala sobre isso, ele fala o seguinte, que as crenças são coisas que não é o que nós acreditamos, são coisas já estabelecidas. Você, por exemplo, não vai ter uma... Quem aqui acredita que o chão vai ruir embaixo de nós em segundos? Mas o que impede que isso aconteça? Depende de onde você estiver, né? Exatamente.
Mas a gente acredita, Ivo, que vai ter um terremoto aqui no Brasil agora, nesse momento? Não. Eu Agora, quando acredito, você eu questiona... acredito. Eu falo que o Leandro é do contra. Eu acredito. Eu acredito, meu amigo, eu acredito. Daí quebra. Daí vem o terremoto. Se você falar, mesmo, acredita cara. que vai ter um vulcão em erupção aqui no Brasil, eu falo, eu acredito. Eu e caindo acredito. em Brasília. É impossível? Vou começar a acreditar não, também. é improvável. É o que eu falo, a gente trabalha com improvável, não com impossível. Né? Não com é impossível. Impossível? Não, é improvável. Mas improvável quer dizer que a gente não consegue provar, mas não quer dizer que a gente também não consiga não provar. E né? é por então, isso, Leandro, que nós temos que questionar as crenças. Claro que nós temos que questionar. Mas com ideias muito boas. Isso. É o que Ortega C fala, né? Perfeito. Então, assim, não é... E talvez as pessoas pensem, então, a partir de agora eu não posso mais ter os meus seguidores e tudo. Não, não é isso, né, gente? É que nós tenhamos reflexões conscientes. E tudo bem, é legal que a gente tenha pessoas que a gente possa se espelhar. Mas eu garanto, e aí eu, mais uma vez, como que surge essa conversa para mim? Né, ontem, quando eu retornei para as minhas redes sociais, depois de um mês em abstinência, e fiz algumas postagens e uma pessoa já tinha falado, inclusive em outro momento, uma outra pessoa, e ontem isso se repete nas minhas caixinhas de pergunta, a pessoa falando bem assim, nossa, deve ser muito legal ser sua amiga, eu queria muito conhecer e deve ser legal ser sua amiga e sentar com você e conversar. E aí, mal sabe ela. E aí eu falei o seguinte, estão aí falando 3 pessoas que não convivem comigo, né? Tudo bem. E aí eu respondi o seguinte ali, eu falei, eu sou muito mais legal na rede social. E pode parecer que isso, gente, soe de maneira estranha, mas não é, porque é real. É real porque, assim, por que eu sou mais legal na rede social? Não quer dizer que eu seja na rede social uma pessoa e fora eu seja outra. Porque na rede social eu sou muito mais a representação que essa pessoa tem sobre mim. Então eu sou muito mais interessante na rede social. Talvez se ela convivesse comigo 1 ano na presença, dormindo e acordando, ia falar, pô, não é tão legal assim, não. Com 2 anos ela fala, pô, que saco isso, eu queria realmente passar um tempo longe. Por quê? Porque a rede social nada mais é do que uma representação do que eu posso vir a ser. E aí cai mais uma vez no que nós estamos conversando. Conhecer o ídolo é te impossibilitar qualquer possibilidade de atribuir expectativa, de atribuir representações, de atribuir desejos do que poderia vir a ser essa relação. Então, quanto mais próximo eu estou do ídolo, mais perto eu fico, inclusive, de ver a verdade como ela se apresenta, e claro, o conceito de verdade ele vai ser muito relativo, mas automaticamente mais distante eu estou das minhas expectativas. E tudo que nós fazemos e tudo que nos movimentam atravessam nada mais, nada menos do que aquilo que a gente representa, né? Atravessa a dopamina, atravessa a serotonina. Então, em resumo, só para eu concluir essa minha fala, quando eu digo que eu sou mais interessante na rede social, porque na rede social eu sou para cada um e cada uma ali uma pessoa. O Leandro que está ali na rede social para fulano não é o Leandro que é para ciclano. Agora, se fulano e ciclano se juntar com o Leandro e conviver por 1 ano, talvez eles tenham uma representação muito semelhante. Não idêntica, mas muito semelhante. Né? Então, por isso que os ídolos na distância, eles são muito mais legais. Os ídolos na distância, eles são muito mais perfeitos. Eles falam coisas que mexem comigo. Então, é mais fácil. Né? E aí eu disse ontem numa banca de mestrado, né, a gente falando sobre qualidade de vida e tudo mais, e falando sobre essa questão da presença, eu falei tão curioso que toda vez que eu apareço em alguma mídia ou coisa do tipo, é incrível como minhas amizades elas aumentam. É só eu aparecer num canal de televisão que os meus amigos mandam mensagem com saudade de mim. Que saudade, como você tá, como que não sei o quê. É igual o pessoal saber que você conhece gente famosa, jogador de futebol. Exatamente. Porra, pessoal da música, do nada te bate. Exato. Será que você consegue um vídeo de fulano falando não sei o que pra mim? Será que você podia fazer um outro vídeo e falar pra postar falando meu nome? Você fala, caraca, que bizarro, como muda, né? É nisso, cara. E aí falo, e aí fica muito mais fácil, né? Quando a gente pensa assim, pô, quando o cara aparece que ele tá em evidência alguma coisa, aí todo mundo surge, aparece e atribui significado e valor ao ídolo em si. Agora, quando sai desse local, quando sai dessa luz, quando sai desse palco, quando sai desse holofote, quando sai da presença de tudo isso,
aí já mudam as representações. Então o Leandro do palco, já comentei isso outras vezes aqui, repito, é muito mais fácil de ser amado. Agora o Leandro da rotina, da segunda-feira pela manhã, 6h30, 6 horas despertando, é muito difícil. Eu falo porque eu às vezes não dou conta. Só que eu não consigo me separar desse Leandro, então eu faço uma separação simbólica. Eu acho que a gente está colocando algumas coisas aqui como se o ídolo estivesse muito longe. Às vezes o ídolo trabalha com você. Às vezes é seu chefe, às vezes é um colega, às vezes é um subordinado. Mas aí eu acho que não é esse ídolo dessa forma, viu, Fábio? Não, mas eu conheço pessoas que no ambiente corporativo eles têm uma admiração e uma idolatria por pessoas que têm, vamos dizer assim, vamos colocar sucesso dentro do viés que a pessoa julga ser sucesso. Mas não cairia no conceito admiração, Fabião? Será? Eu acho que admiração. Eu já vi situações assim de paixão mesmo, eu não sei se a pessoa tinha hiperfoco. Aí eu acho que Freud já explica por outra linha. Eu acho que Freud já explica por outra linha. Eu acho que admiração, sim. Mas aí era colega, era de outra área. Claro. Não era de. Era uma coisa a mais mesmo. Era uma coisa a mais, uma coisa do tipo idealização mesmo da pessoa. Uhum. Mas era próxima. Era próxima. E me causou até. Me veio agora à mente exatamente por causa disso. Porque às vezes pode não estar tão longe de você. Eu falo que assim, várias pessoas que eu me aproximei, pessoas que inclusive eu tinha grandes representações, não estou falando que eu não ainda admire e tudo, mas perde um pouquinho. É curioso. Por quê? Porque perde um pouco da tua representação, da tua idealização. Claro que é isso. É igual relação, gente. Enquanto você não conquista ali, você segue amando, idealizando, isso é Eros, isso é Platão ferrando com a nossa vida. Se tem um cara que ferrou com a nossa vida, é Platão. Subam essa hashtag quando vocês estiverem nesse podcast. Platão ferrou com a nossa vida, viu? Ninguém vai entender o que é, porque assim, esse Eros que dá origem ao amor platônico, no conceito mais filosófico, é o que ferrou com tudo. Por quê? Porque é isso, enquanto você está afastado do ídolo, se tem desejo, porque a gente só deseja a falta, e quem fala isso é Platão. A gente deseja a falta, a gente não deseja o que transborda. Se você está tomando 50 litros de água por dia, você não vai desejar tomar água, você deseja tomar água quando você não tem. Você deseja... inclusive em comportamento cerebral isso, né? Claro. Quando te falta, você está acostumado com relacionamento merda, por exemplo, te falta o relacionamento, você, começa a buscar de forma consciente aquele relacionamento merda para atender aquilo que você espera, né? A representação que a pessoa tem. Gente, pega o âmbito de quem está solteiro, que é o quê? Deseja casamento. Quem tá casado deseja o quê? Deseja separação muitas vezes, sabe? Sim. E é sério, não tô falando que vai separar. Calma, deu problema aqui também. Né? Não tô dizendo que não quer separar. Eu tô quieto aqui também. Mas é uma probabilidade existencial que você fala, nossa, mas tem hora que você cansa. E claro que isso é normal, gente, isso é humano. Isso é humano, é normal. A gente deseja separar da gente, quando quem dirá do outro, quando tem as divergências. Por quê? Porque o desejo ele sempre atravessa a falta, né? E não é desejar sobre o excesso. Se você hoje passou o dia inteiro comendo pizza, você não deseja comer mais um pedaço de pizza. Uhum. Você desejava quanto você não tinha. Por isso que o amor platônico é assim, é o desejo na falta. Quando a falta se faz presente, o desejo desaparece, o amor então deixa de existir. Por isso que não é o amor inatingível, é aquele amor que ele vem em decorrência da falta que se discute por Lacan, se discute por Freud, se discute por outros modelos. Né? Então o ídolo é isso também, o ídolo é o quê? É o desejo da falta. Porque quando o ídolo se faz presente, a falta desaparece, porque assim, enquanto tem falta, tem expectativa. É muito mais fácil desejar na vitrine. Vejam isso, percebam isso. Você quer muito comprar um celular, você deseja pra caramba ele na vitrine. Quando você o possui, parece que a tua pulsão de vida cai. Você fala, cara, o desejo desapareceu. Você quer... Eu dei esse exemplo, eu era era doido pra ter um instrumento musical. Doido, era pra comprar um acordeon, era uma coisa cara pra caramba, ainda, eu tenho um preço bem alto, né? E desejei isso a minha vida quase toda. Depois que eu comprei, hoje eu desejo bem menos. Não estou falando que eu não toque, mas eu desejo muito menos. Então, existem várias coisas que não resistem à presença. E esse é um conceito, inclusive, da felicidade, né, Leandro? Porque enquanto você atrela a felicidade sua a comprar coisas físicas, materiais, cara, você tá achando que, quando eu comprar eu vou ser feliz, comprar eu vou ser feliz. De repente você compra, passa um dia, acabou, você fala, mas... Acabou. Eu comprei, cadê? Conceito, a falta se fez presente, é isso, né? Então não pode ser. Por isso que é existencial. Exatamente.
Até porque se fosse só por ter os índices de autoextermínio, de várias questões que atravessam a depressão, ele não vem das classes menos favorecidas, né? Claro que não. Eles vêm de outros grupos, de que se possui. Imagina que triste é, porque ainda assim a gente representa muitas vezes a matéria e fala, minha tristeza é em relação a não ter aquele carro, mas quando eu possuí-lo, minha tristeza vai desaparecer. Vou lutar até tê-lo. E aí chega nele e você... Não, até que não era isso. Não, mas é aquela outra coisa. Quando eu tiver, eu vou lutar até tê-lo. E aí a gente vai indo. E aí a hora que começa a bater o boleto do IPVA e do seguro, você vê que você vai ficar mais triste ainda, né? Exatamente. Né? E a grande questão é que a rede social ela deixou tudo isso mais infantil ainda. Porque a pessoa é obrigada... E veja o peso também desses influenciadores muitas vezes. Por que muitos entram em depressão? Porque eles sabem que eles precisam representar para todo mundo que segue eles algo que não conseguem ser 24 horas por dia. Sim. E aí, quando alguém vai lá... sejam. Não, mas eles não são. De fato, eles não são. Porque claro que não é possível que um ser humano é desse jeito o dia inteiro. Eu amanheço e meu prato vem assim organizadinho, o arroz vem com um rostinho feito com ervilhas e cenouras e... não é, né? E a nossa grande Lisa Poloni, que fez um podcast sensacional conosco, ela deixou uma expressão que é muito legal, que se chama humanidade comum. Todos nós temos certas necessidades, que isso é para classe A, para classe B, para C, para D, para essas humanidades que todos nós temos e nós precisamos ter. Então, as pessoas acham um absurdo hoje, com essa infantilidade que foi criada, e um psicólogo anunciar que está em depressão. Mas ele também é humano, ele também tem sofrimentos. Ou de uma pessoa que fala sobre saúde mental passar por períodos de estresse, vamos supor. Tá, mas ela também é humana. Só que a diferença é... Um líder religioso, né, ter depressão. Um líder religioso ter depressão também. Mas você não é tão espiritualizado, você não tem conversa direta com Deus, então como que você tem depressão? Eu fui chamado para um programa de TV, eu acho que um mês atrás, dia 17 do mês passado. E era exatamente por conta do anúncio do padre Fábio falando sobre a sua depressão. Né? E isso assusta muito mais as pessoas. Como que um líder religioso deprime? Como que uma pessoa que fala sobre saúde mental deprime? Mas, mais uma vez, isso é muito mais sobre a expectativa do outro do que sobre nós em si. Né? Claro. Então, por que o padre deprime? É a mesma pergunta que você pode fazer, por que quem não é padre deprime? Por que quem entende saúde mental deprime? A mesma pergunta se faz por que quem não entende também. Né? Talvez as pessoas que estudam e que têm uma espiritualidade como o padre tenham um pouquinho mais de recursos para conseguir lidar com essa situação adversa. Ou não, né? Porque se a gente traz para o caráter de estatística, isso está nesse meu livro sobre felicidade, na estatística, líderes religiosos deprimem muito mais. Com certeza. Talvez porque eles conseguem enxergar a ignorância uma benção muitas vezes. Ou pela pedagogia do silício, né? Essa pedagogia do silício, do sofrimento, me assusta, porque eu sempre disse que eu tenho muito medo quando, pra gente se aproximar de Deus, a gente tem que sofrer. Né? Eu não sei em qual momento foi construído isso, que a gente só oferece desprazer. Eu não posso, e é aquilo que Rubem Alves já fala, e é lindo, né? Eu não posso oferecer um poema de Fernando Pessoa pela manhã para Deus, que ele não vai gostar. Eu tenho que oferecer chicotadas, eu tenho que oferecer subir escadas de joelho, eu tenho que oferecer... Então, que relação é essa que eu construo em torno de sacrifícios e de sofrimento para alcançar algo? Que personalidade, no final, é essa que eu busco, e que ser é esse que quer que eu tenha dor e sofrimento para alcançá-lo, né? Isso, inclusive, é antagônico à representação do que é amor. E aí você vive numa representação de punição, de castração, de sofrimento o tempo todo, que qual que é a referência que tua célula vai ter no final, né? Se a gente pega nos textos... Mas não se preocupa que quando você morrer, você vai queimar no fogo eterno. Exatamente, no final você tem sofrimento eterno. E aí o pior, professor Leandro, a pessoa leva essa representação para tudo na vida dela. Então, relacionamento é sofrimento, trabalho é sofrimento, o financeiro é sofrimento. Sabe por que é sofrimento? Porque a felicidade não é aqui. Aonde que é a felicidade? A felicidade é lá em cima. A felicidade não é aqui. Então, aqui é só uma prova. Eu não posso ser feliz, não posso ser feliz aqui. Aqui eu tenho que simplesmente servir e agradecer a algo superior que me coloca aqui, porque eu vou alcançar a felicidade plena, a felicidade eterna em outro lugar. Né? Então você sacrificar a tua felicidade a troco de uma representação do que é uma salvação, isso para mim por si só já é extremamente perverso no discurso. Mas nada melhor como dispositivo de controle causar aumento de cortisol, de adrenalina num biológico para te tirar qualquer possibilidade de racionalidade, para você conseguir domínio.
todos os grandes domínios que se teve sobre a população atravessa o medo. Nunca foi pelo amor. Vamos pegar essas pessoas e vamos prendê-la pelo amor. Vamos prendê-la pela paz, pela felicidade. Não. É pelo medo, porque no medo te tira a razão. No medo te tira a possibilidade de refletir. E aí você fica desorientado, né? E o próprio sistema é isso. Fica mais fácil, e o medo fica mais fácil de inserir ideias, inclusive, na cabeça das pessoas, né? Sim. Fábio. Fica muito mais eficiente. Acho que essa ideia é muito ocidental, né? Porque acho que quem é budista, quem é hindu, etc., não deve oferecer sofrimento em busca de espiritualidade e também não deve buscar, após a vida, o desencarne ou qualquer coisa que o valha, a felicidade, sim, é aqui e agora. Tanto é que a meditação, ela meio que veio daquele lado. Mas uma coisa que a gente que enviesa, que ilustra muito isso, é aquela idealização de bruxa, né? Bruxa tem um chapéu longo, tem uma vassoura e tem um gato. Essa ideia de bruxa, ela surgiu da Idade Média, quando você tinha as mulheres que... A única forma que tinha as mulheres sozinhas, que não eram casadas, de sobreviver era produzir cerveja, que inclusive era a única forma de você beber o líquido e se hidratar, né? Por mais incrível que pareça, por causa do álcool, mas pelo menos estava livre de infecção. E elas tinham isso, só que elas começaram a prosperar muito. E aí veio a Inquisição, veio uma série de coisas, e aí se demonizou a figura da mulher cervejeira. E quem diria que a ideia fantasiosa, lúdica da bruxa com a vassoura, o gato preto, etc. O gato era um gato, porque via de regra, a cevada ficava dentro da casa dela, tinha muito rato, tinha que ter um gato. Então, da mesma forma, se reflete no Velho Testamento. No Novo Testamento, isso é muito ocidental. Agora, eu acho que pro lado da Índia, pro lado do Nepal, pro lado oriental, possivelmente não deve, eu não conheço, para emitir qualquer opinião de mérito aqui, alguma referência, mas acredito e pergunto para vocês, vocês conhecem esse tipo de referência do oriental, seja ele um coreano, um japonês, um chinês ou um indiano? É diferente. Vai depender muito, né? Se a gente está no Japão, você tem um tipo de religião predominante, na Coreia isso vai mudar, se vai para o Nepal isso muda totalmente, inclusive dentro dos tipos de budismo que você vai encontrar, mas são muito diferentes. É que a religião ela traz um caráter que é muito regionalizado, né? Então, cara, se a gente tivesse nascido na Índia, por exemplo, para você não seria Jesus, você teria lá seus outros 1000 deuses, né? Se você nascesse, cara, em Nova Guiné, dentro de uma tribo específica, você não teria religião. E aí a gente começa a discutir um caráter filosófico que é bastante interessante, mas também perigoso do ponto de vista de religiosidade, né? Porque na visão nossa, nascidos no Brasil, onde a religião católica é predominante, e você tem uma crença já, se alguém fala para você o seguinte, não, mas não é Jesus, é Javé, não é Jesus, é Buda, né? Não é Jesus, é Allah. Cara, você vai falar, não, tá errado. Então, assim, a gente tem já uma questão que é bastante difícil de ser discutida, né? Porque a depender de onde você nasce, você vai ter as suas crenças, você vai ter uma estrutura cerebral totalmente diferente com relação a isso. Sim. E não dá pra gente falar que uma pessoa que nasceu, pô, cara, sei lá, no meio de uma floresta no Bornéu, por exemplo, ela não vai ser aceita, não vai conseguir ser feliz, né? Então, eu acho que vai até um podcast a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas eu concordo muito com o que o Leandro falou e que você trouxe agora também. Tem esses viés que eles são diferentes com relação àquilo que você acredita e com relação a nem todas as religiões ou filosofias pregam isso de você ter que necessariamente passar pela tristeza, passar por punições ou se lascar para que você consiga ser feliz ou encontrar Deus, né? E daí surgem várias histórias, né, do que é felicidade, quais são as representações. Tem uma história muito interessante e que nos foi contada durante a vida inteira dos irmãos Grimm, né, vocês devem conhecê-la muito bem, que é João e Maria. Boa, demais. Né? E se você pega toda a história que atravessa a história, ela se arquiteta em uma crise financeira europeia muito grande, onde se tinha pessoas passando fome. Então isso vem século XVI com a escassez de alimento. Isso atravessa século XVII, que vem aspectos que vem guerra, vem crise econômica, e aí os caras vão lá e escrevem uma história que conta o seguinte: a gente tem que tirar alguém, a gente precisa eliminar pessoas, e a gente tem que eliminar quem? Quem não produz. E quem não produz? Criança. Então, papai e mamãe vai lá e pega João e Maria, né, na nossa tradução aqui do português, leva para uma floresta e abandona. E aí eles voltam, porque João é esperto. João solta pãozinhos, carocinhos, sei lá, e eles conseguem seguir o trilho e voltam.
papai e mamãe vai lá e pegam eles e abandonam de novo. Perceba que a gente sai agora, né, do culposo, né? Então a representação jurídica já muda, né? O arrependimento não ocorreu. E aí os moleques são soltos na floresta, e a história é essa. Soltam lá João e Maria na floresta, eles tentam sobreviver de todas as formas, crianças abandonadas. E aí eles conhecem uma senhorinha, essa senhorinha canibal, quer comer João e Maria. Olha a história, como é que ela funciona. E aí ela não enxerga muito bem, o João de vez em quando dá um mocinho de galinha para ver se eles estão engordando ou não. Chega um momento que eles conseguem escapar, eles escapam, pega a senhorinha, a velhinha, joga no forno, mata a velha queimada, rouba ela, volta para casa cheio do dinheiro, e os pais amam as crianças como nunca na vida e falam que bom que vocês estão aqui, né? Então, assim, e a gente escutou a vida inteira essa historinha. E escutamos, e depois que minha mãe contava, o meu pai falava, dorme com Deus. Né? Então, as representações históricas, e eu cheguei nessa questão por conta da tua fala, Fábio, sobre o conceito do que é a bruxa, do que é como que isso vai atravessando a história, é importante que a gente conheça, porque para a gente entender como o fenômeno se apresenta hoje, para que a gente consiga entender como que se criam as representações, e até porque como que os nossos ídolos eles se apresentam dessa maneira, porque eles não são frutos do nada. Eles beberam de muita coisa. Assim como muitos políticos bebem de leituras de Maquiavel, assim como, então, assim, eles vão bebendo de vários outros pensadores e se jogam para a gente dessa maneira, e aí a gente pega uma sociedade que muitas vezes estão carentes, nós estamos carentes de ídolos, essa é uma questão, né? Quem são os nossos grandes ídolos na história, na humanidade, né? Quais são? E aí a gente fica buscando o tempo todo. Então, vamos buscar, vamos lá para o futebol. No futebol deve ter alguém, então vamos atrás. E isso faz, mais uma vez, com que a gente deposite cada vez mais o nosso desejo, a nossa representação em outra pessoa. E claro que isso vai ser prazeroso do ponto de vista cerebral. Vai ser, sem dúvida vai ser. Por quê? Porque é só alguém que está fazendo exatamente aquilo que eu gostaria de fazer, né? Porque o ídolo é isso, a gente já comentou, e vida que segue. Mas se eu trouxer para próximo, ele nem sempre faz aquilo como ele coloca, né? E é mortal em termos cognitivos, né? Porque basicamente você tira o seu autoprotagonismo, você tira a responsabilidade de crescer, se desenvolver, deve atrofiar violentamente o cérebro, e aí assim, vamos tornar a vida mais fácil, ficar aqui numa zona de conforto, imaginar que a gente nunca vai morrer, que tudo tá legal, e a gente, quando tiver alguma dificuldade, Deus vai prover, ou qualquer que seja a crença que você tem. Eu fico imaginando a questão de crença especificamente, porque as pessoas mais do Ocidente, elas tendem a acreditar que fora da palavra não há salvação. Aqui, uma referência cristã. Só que só 33% da população é cristã mundial. Tem gente que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Né? E assim, se Deus, a sua onipotência, onipresente, enfim, se Deus, a sua... A gente tenta personificar uma coisa que a gente não tem nem capacidade intelectual para entender, mas tudo bem, vamos tentar aqui, né, aditivar. Se essa figura tão grandiosa teria esse tipo de viés. O que ele acharia de ficarem usando do que ele passou, do que o filho dele passou para o Ocidente, para criar uma franquia que você não paga royalties e é uma ferramenta de dominação, de controle e de total, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer que a pessoa fica com pouco cérebro, fica desfrontalizada, né? Claro, é o que Freud diz, né? Idolatrar é você regredir às suas necessidades infantis mesmo, né? A idolatria é uma infantilização, que pode ser pelos ídolos distantes ou pode ser a idolatria inicial da relação. A relação no início ela funciona muito bem, por quê? Porque ainda cabe você idolatrar, ainda cabe você criar expectativa, ainda cabe você representar, né? E depois de um tempo, não. Aí ou o amor sustenta ou então acaba e vai-se embora. Né? A paixão é um processo de idolatria. Ô, Leandro, mas seria essa a resposta então, porque a gente vê pessoas que saem imitando os ídolos, que saem com gestos, com expressões faciais, palavras, etc. Você não sabe se aquela pessoa tem Tourette ou se aquela pessoa fez um download do disco do ídolo e colocou na cabeça dela, né? Porque do nada tá andando na rua, começa a dançar. Sim. Aí te encontra, começa a dar umas expressões, entorta o olho, não sei o quê. Você fala, caraca, o que tá acontecendo com você? Não, nada, tô normal.
normal é porque Isso, é tão mas- fã que ela personificou, Não, né? né? Aqueles... E não, e não é nem só tão fã porque personificou, porque isso inclusive te tira qualquer possibilidade de culpa, porque tudo que eu sou não sou eu, é o cara lá, é o ídolo, entendeu? Que massa isso, essa terceirização egóica, né? Então assim, não sou eu, é o cara. Mas por que você faz isso? Não, porque fulano também fazia assim, né? Fulano, ele age dessa maneira. Então, claro, nem todo mundo vai ser assim, né? Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem dessa forma. Você introjeta e você tem até uma fusão de identidade. E vai falar que não. É o que eu digo, vai falar pro Henri Cristo que ele não é Cristo. Né? Não tem essa possibilidade. Né? Nenhuma. Inclusive, a gente podia trazê-lo aqui no podcast. Ah, eu gostei, hein? Ele é meu vizinho. Ele é meu vizinho Ah, real. é? Real. Cara, Real, se real. fosse você pegava uma bike e ia até a casa dele É amanhã real, mas convidado, é então. sério. Não dá 200 metros aqui. É vizinho aqui. Pula umas casas e a gente chega lá nele. Vixe, você tem que... Pega uma bike e vai falar com ele, então. Ele gosta de bike, né? Já É. vai... Uai, se vocês quiserem, eu falo mesmo, de verdade. Vixe, Vocês são vambora. a favor de Funciona Cristo super aqui bem. conosco? Eu vou deixar que as pessoas que nos escutam comentem. Vocês querem Cristo aqui? Se sim. É Henri Cristo. É, Né? Porque senão o pessoal vai entrar achando que vai trazer Cristo aqui e fala, ué, cadê os caras que falaram que ia trazer agora e não, tem um outro cara diferente aqui, não, né? mas Tem que falar direitinho quem você vai trazer. tá, então tudo bem. Henri Cristo. Tá. Eu acho que o Diogo não quer, não. Tudo bem, Diogo, eu não vou trazê-lo, não. Não, Diogo, ele quer assim, você vê na expressão dele. não, Que na ele quer. expressão dele ele não quer. Não pode trazer. Tá livre. Mas, ó, Quer ser democrático. a sua fala diz uma coisa e seu corpo diz outra. Você fala pode trazer e você nega. Eu preciso Eu ia entender. falar isso Eu agora. preciso entender se você quer ou não, Diogo. Existencialmente. Pode trazer. Agora Aí, sim. Agora boa. sim. Obrigado. Teve uma congruência comportamental. Tá? Cara, deixa eu ir pro lado biológico de algo agora que a gente vê, principalmente em Eu vou buscar uma shows água. de ídolos, tá? Quando envolve muito a questão da música, né? A gente sabe que a música mexe muito com o sistema dopaminérgico, a gente tá falando não só dopamina, mas de oxitocina também. Agora a gente vê em shows, por exemplo, cara, que as pessoas elas vão ao extremo, né? Elas desmaiam, tem aquele comportamento, cara, uma histeria absurda. E aí, Diogo, qual que é a diferença nesse sério? Porque aqui a gente acha que tá meio que falando da idolatria já mais perto do fanatismo, só que a gente vê a biologia Sim. de uma forma diferente, né? A pessoa desmaia, ela grita. O que tem de Ali você diferente tem- nesse cérebro, cara? Você É tem uma muito comum no descarga adolescente, adrenérgica, né? Ah, sim, sim. né? Isso, mas na prática, o que rola ali? Na verdade, assim, a música, vocês notam que hoje ela não traz somente aspectos musicais em si. Então a pessoa ela vai ter um estilo, ela vai seguir uma linha, ela vai ter opiniões condizentes com aquele grupo, então ela vai participar de um movimento também. A música ela não é por si só algo único, ela é um movimento. Tanto que vários artistas, cantores, cantoras fazem grupos muitas vezes, fazem shows juntos, participações que fazem sentido naquele contexto todo. Normalmente, aqueles que têm ideologias semelhantes de pensamento acabam se unindo. Portanto, a música ela não é apenas algo musical mesmo. Nós temos um estudo bem recente de neurociência falando sobre música que eu achei bem, bem legal mesmo, em que aquelas músicas que geram prazer para o corpo, elas deram um boost na memória. Então a pessoa ficou com muito mais memória quando ela ouvia aquelas músicas naquele momento. Isso por quê? Porque a nossa memória tem uma representação emocional. Então a música, ela não traz para nós, às vezes, por exemplo, a gente brincou do Odair José, grande Odair José, que ele tem muita saúde, ele está com seus 84 anos, um artista excelente, não tem nem o que dizer, mas ele pode trazer para as pessoas, por exemplo, uma memória afetiva da infância. Então, aí vem essa questão, não fale mal de tal artista, você não fale mal daqueles... Às vezes a pessoa ela vai falhar na carreira dela, com certeza absoluta, mas quantas pessoas você diz assim, olha, não fale mal de fulano que eu não quero ouvir. Tá? Então envolve um córtex pré-frontal que não quer julgar aquela situação, envolve um símbolo que desatina essas memórias, junto com um hipocampo que desatina essas memórias afetivas, e a música por si só, às vezes por letras, às vezes por melodias, ela já vai trazer para nós um aspecto muito mais emocional que nós não controlamos, e se você não tiver ali um julgamento muito bem feito, você vai ter uma situação que vira quase automática. E aí vem essas coisas de shows.
você falou muito bem, Ivo, você pega normalmente cérebros imaturos, né? Quem que participa de fã-clube, normalmente, não é uma pessoa de 55 anos que começou hoje a participar de um fã-clube. É alguém que tem 15, que tem 16, que tem 13, que tem 12. Por quê? Porque aquele cérebro imaturo, aquele córtex pré-frontal ainda imaturo, não tem um julgamento perfeito das coisas. Não sabe fazer aquele julgamento. Age basicamente por sentimentos. E aí, nesse contexto de shows, é uma carga adrenérgica gigantesca, é um simpático atuando muito grande, e a pessoa acaba até apagando muitas vezes, desmaiando, tendo ali outras questões, uma histeria, um excesso de dopamina, e o professor Leandro fala muito bem sempre que excesso de dopamina é córtex pré-frontal bloqueado. Então a pessoa que usa drogas, ela não pensa, não, no momento que ela tem aquele boom dopaminérgico, não pensa mesmo. Ela não tá julgando aquela situação. Depois que ela vem naquele julgamento. E a idolatria é isso. A idolatria é um boom de dopamina naquele momento em que a pessoa não consegue julgar aquela situação. E ela vive aquilo. E pra ela tudo bem. Talvez 1 ano depois, 2 anos depois, ela fala, meu Deus, quem que nunca fez isso, né? A gente chega lá, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje com 18 anos de idade. Todo mundo, mas nunca vai ter. Você nunca vai ter. E aí, vida que segue. Tem uma coisa bem legal que eu li no Universo Online hoje, eu fui até buscar aqui. O Google Gloss, jornalismo de celebridades, é o mais acessado e o mais criticado. E o que ele cobre? Ídolo, artista, celebridade. E aí você percebe que lá no começo ele falou por que o povo não segue um cientista, começou a falar sobre os aspectos da neurociência, da economia de energia, mas é isso, é o que vende, é o que é consumido. Imagina só, a gente está passando por um processo temerário aí de tarifa da América, etc., um processo político conturbado, etc., e as pessoas, obviamente, é muito chato falar disso, todo mundo quer falar disso, isso causa. Todo mundo fica um pouco down com isso, mas, de uma forma geral, o que as pessoas preferem? TikTok, as pessoas preferem esse tipo de jornalismo. Só que isso, Fábio. O jornalismo mais profundo não rola. No Japão também, por exemplo, eu vi uma notícia, eu até comentei num outro podcast sobre isso, tem um influencer brasileiro que mora no Japão, que é muito bom o canal dele, inclusive, que é o Baka Gaijin, e que ele faz uma câmera em primeira pessoa andando por Tóquio, então é muito legal que ele mostra as vielas de Tóquio, coisa assim. E ele estava contando uma história, lá no oriental, no geral, ele tem essa questão do isolamento, ele tem uma tendência a gostar mais de viver um pouco isolado. E tem uma população, uma faixa etária do Japão, de pessoas de 35, 40 anos, homens, que são pessoas que não têm relacionamentos nenhum, mas eles criaram uma idolatria em cima de uma jornalista que apresentava o Tempo num jornal. E quando essa jornalista apresentou o namorado dela para o público, foi uma gama de críticas, foi uma gama de decepções, como se eles tivessem sido traídos. Mas ela não tinha relação com ninguém ali, então imagine o peso de tudo aquilo. Então, notem como o cérebro humano funciona. Você projetou aquela idealização, como o professor Leandro falou muito bem, naquela pessoa de que ela é quase que como se ela fosse a namorada de verdade da pessoa. E quando ela quebra aquela expectativa, não, agora ela tem um namorado, inevitavelmente não consegue ser minha namorada, e nem teria interesse, provavelmente também. Pronto, você quebrou aquela expectativa e nós odiamos quebras de expectativas. O cérebro não gosta disso. Por isso que tem que ter muita maturidade para você chegar no trabalho, no relacionamento, ou em tudo que você faz e dizer, eu também tenho culpa no erro que está acontecendo aqui. Eu também tenho culpa em tudo que ocorreu nesse sentido, mas eu vou ter a proatividade de consertar tudo isso. Eu acho que esse é o grande ponto que separa as pessoas infantis daquelas pessoas que têm um pouco mais de maturidade. Não é não cair na situação, mas é você conseguir resolver a situação e entender o que você errou e o que você acertou. Agora, vem cá, a gente tem uma questão também muito ligada ao consumo, né? Quando a gente fala de idolatria. Porque você tem aquele, acho que é efeito raro, se eu não me engano, você tem uma ativação muito grande do núcleo accumbens, e aí você acaba vendo um produto, por exemplo, ligado a alguém, como algo que vai te dar muito mais prazer. Só que a gente tem aqui uma questão de decisão, né? De eu vou comprar, vou consumir. E aí o que é muito comum é a gente ver pessoas, Tem geralmente... decisão nada, Ivo.
Então no social, mas eu ia falar isso agora. Tá tirando Você as pega alguém nossas do social, decisões. por exemplo, aí, Tem decisão cara, que nada. começa a vender um produto que não tem nada a ver com ela, E que é uma você área que ela não compra. domina, que ela não conhece, e as pessoas compram. Sim. E aí, cadê o freio, Não cara? tem freio porque Porque... distrai. Antes do capitalismo, antes de te vender, ele te distrai. Quando ele te distrai, ele te tira o córtex. Quando ele te tira o córtex, Mas ele te você tira a não razão. E compra você outra... compra o pente sendo calvo. Mas você não compra de uma outra pessoa, você compra daquela pessoa que você gosta. E aí, Identificação, porque... né? Porque ela tem aquilo, né? Você quer ter também. Isso é uma das questões que atravessam o capital, né? Se a gente pega, por exemplo, inclusive os problemas que nós tivemos associados a aspectos financeiros, éticos e tudo, se a gente volta 30, 40, 50 anos atrás, a pessoa que ia roubar ou cometer algum tipo de infração, ela roubava para poder comer, para poder se alimentar. Não estou falando que isso não aconteça hoje, tá? Mas o conceito por trás era esse. Hoje, quem o faz no sentido de querer, inclusive, o teu status. Eu roubo porque eu quero o teu status, eu quero o teu iPhone, eu quero o teu tênis, eu quero possuir isso também. Por quê? Porque no final, mais uma vez, o que não é, dentro desse sistema que nos rege, uma grande engrenagem de produzir desejo? Sabendo que somos seres desejantes, que é o que nós somos, então tá massa. Tem alguém que produz desejo, rege o sistema. A nossa biologia é desejante. Então vamos botar esse negócio para ficar rodando. Né? Então, assim, a partir do momento que eu tenho alguém que me representa e esse alguém me vende um produto, é uma forma, inclusive, de eu me sentir até mesmo mais representado, porque eu tenho um perfume de fulana. Eu tenho o creme que a fulana utiliza também. Então é um processo de identificação e sempre muito associado... E que não usa, né, professor Leandro? E sempre muito associado a uma baixa de autorresponsabilização. Se a gente atravessa questões... Por isso que eu falo que a responsabilização é uma coisa muito séria. Vamos pensar em pessoas hoje que estão em sobrepeso, pessoas obesas. Né? Se a gente for ver na literatura científica, a obesidade mesogênica, que é o que nós chamamos, que tem etiologia única e exclusivamente genética, que se você tomar água você vai ganhar peso, que se você comer uma colher de farinha você vai ganhar e vai ficar com mais peso, isso corresponde a 3%. Os outros 97% têm algum tipo de possibilidade de intervir. Mas o que nós fazemos? A gente, de certa forma, a gente, mais uma vez, atribui a questões que te tiram a responsabilidade. É o que eu comentei e repito, é o que Sartre chama de má-fé. Quando você atribui ao outro aquilo que era para ser de tua responsabilidade. Então, quando eu atribuo ao ídolo, eu me ausento dessa culpa. Eu me ausento dessa representação, eu me ausento das autorresponsabilizações, eu me ausento do gasto de ATP mitocondrial do córtex cerebral. E aí eu fico só no princípio do desejo. Né? Eu não tenho mais por que experimentar isso de outra forma. Cara, que vida boa! Percebe o tanto que ela é, de certa maneira, gratificante? Porque claro que vai ser. E eu posso fazer isso até pelo caráter religioso. Eu estou dessa maneira porque está nos planos de Deus. Tem uma música aqui, eu vou comentar, eu tava vendo, isso virou um meme danado, não sei se já viu, chama-se Mas é Escolhido, o nome da música. Já viu? A letra da música é a seguinte, é um segundo, Diogo, eu preciso que vocês entendam a letra da música. A letra da música fala o seguinte, olha só a letra da música. Cadê a música? É importante que vocês partilhem comigo. Ó. Se o Leandro tava rindo antes, vai dar quinta série aqui agora. A letra da música começa assim, ó. Não canta bonito, não fala bonito, não prega bonito, não é influente, mas é escolhido. Sem boa aparência, não tem boa roupa, sapato de grife, tá desempregado, mas é escolhido. Se tiver emprego, só ganha um salário, a casa alugada é tão perseguida, mas é escolhido. Não se preocupa com nada, foram tantos chamados, mas você é escolhido. Cara, eu fico vendo, a pessoa não canta bonito, não fala bonito, não prega bonito, não é influente, não tem boa aparência, não tem roupa de grife, tá desempregado, se trabalha, tem um salário, mas é escolhido. Pai, mas que escolhido é esse no final? E qual a melhor forma de você lidar com todas essas questões que a gente não quer, porque a gente quer de alguma forma ter qualidade de vida, é você jogar isso pro teu ídolo. Então, no final, meu ídolo disse que é melhor ser dessa maneira. Você entra no conformismo. E a pergunta fica, por que países
que tem, de certa maneira, e claro, eu não estou aqui questionando a fé de ninguém, mas países com menos crença religiosa tendem a ser países que, inclusive financeiramente, eles são mais desenvolvidos. Porque países extremamente religiosos são países que ainda estão com algumas questões financeiras pendentes que precisam ser resolvidas. Até que ponto a gente delega essa responsabilidade ao nosso ídolo, e aí eu estou trazendo para um caráter divino e religioso, e até que ponto isso vem da gente? Né? Estou assim porque existe um determinismo religioso, porque está assim, está escrito assim, porque não cai uma folha da árvore sem que você tenha permissão dele. Então, assim, preocupa muito, mas ao mesmo tempo, como eu disse, tudo se fecha onde? Redução de gasto energético. E é o que a tua célula quer. Mas é que daí vem a hipocrisia, porque a pessoa, ela não entende, ela não vai... O que acontece? Eu estou assim, eu terceirizo. Não é a terceirização que me levou a ser assim. Então, o que acontece é que talvez a pessoa usa como bengala aquela situação, porque é muito mais fácil você dizer assim, olha, eu estou assim porque foi destino. Então, não, minha família inteira é amaldiçoada, e eu também sou um amaldiçoado aqui, estou com problema por causa disso. Tá? Aí você faz isso, você eleva isso para frente, mas você entende que você coloca na coitada da maldição o peso de tudo que está dando errado na tua vida, sendo que, na verdade, é o efeito oposto. Então, talvez, essa que é a grande questão. Esses mas números, nosso biológico responde a isso, né, o Não, Diogo? com certeza Por isso que responde. me preocupa. O meu biológico ele é impactado quando eu escuto, por exemplo, que São Luís Gonzaga e São Bento se escotearam, se atiraram num arbusto de espinhos para oferecer ali, naquele momento, algum tipo de sacrifício. A minha célula entende que isso é desprazer. Né? A minha célula mas pelo que... biológico responder, talvez esses grupos se reúnam, entende? Porque, vamos supor, quando você vai para comunidades que tem muita violência, aquele dia a dia delas vira normal. Uhum. Mas não é que se tornou normal aquela violência. Claro. Só que a pessoa, ela se... beleza, aconteceu mais um tiroteio lá fora da minha casa. Ela não vê isso como normal, mas inconscientemente... ela já não se assusta como nós que não temos essa realidade nos assustamos. É porque tem uma desensibilização, é um processo de sensibilização celular. Exatamente. E tem uma explicação biológica e evolutiva para que isso aconteça, né? Se eu não desensibilizo, eu paraliso o tempo todo e eu deixo. Inclusive, é mais ameaça de sobrevivência ainda. Perfeitamente. Né? Então, assim, o que vem antes que é a grande questão. E aí vem essa hipocrisia, porque a pessoa, ela para de falar que doença é obesidade. É obesidade, é uma doença, que a doença dela é a obesidade. Ela não entende que a obesidade hoje é a doença mais inflamatória que existe no mundo, então ela está ligada a centenas de outras doenças, e aí ela acha que não, que a sociedade está criando um padrão estético, e esse padrão estético não a inclui. Então eu vou buscar alguém, daí tem uma aproveitadora também, que daí vai lá, não, eu sou uma plus size aí, eu vou fazer agora uma... E nada contra, você pode fazer o que você bem entender. Agora fale assim, não, beleza, eu sou uma pessoa que assuma as consequências daquilo que eu quis fazer pra minha vida, ponto final, mas eu não vou tratar como normal. Eu não vou tratar como normal beber todos os dias álcool, por exemplo. Eu não vou tratar como normal usar drogas. Mas é uma decisão. Eu já tive vários pacientes, por exemplo, que disseram assim, olha, eu decido por conta própria que eu não quero parar de fumar, entendo as consequências disso, não cobro. Tudo bem, tá? Agora, quando você tenta fazer um contraponto e tentar falar, não, é a sociedade que demonizou o cigarro e por... Não é. Mais de 26 tipos de cânceres ligados diretamente ao cigarro. Isso não é uma... É a nossa biologia que responde dessa maneira. Não é mais interessante, outra vez, eu entendendo que estou com sobrepeso, e claro, gente, a gente não está aqui falando do caráter de estética, a gente está falando de caráter de saúde. Tá? Porque se não fosse saúde, a classificação internacional de doenças, o CID-10, agora CID-11, né? A gente tem o 5B81 ali, que mostra que a obesidade é doença. Né? Então, não existiria. O que nós estamos falando aqui é num aspecto muito mais de saúde mesmo, de saúde do teu corpo, de saúde mental, é fator de risco para doença cardíaca, para hipertensão, para diabetes, para infarto do miocárdio, para acidente vascular cerebral. Isso está fato. Está dito e está colocado. Mas aí é muito mais fácil, a partir daí, eu seguir pessoas que muitas vezes romantizam ou trazem essas questões à tona. Para quê?
para me tirar da responsabilidade, da responsabilização. Então, por isso que, de certa forma, o ídolo ele vai ser uma massagem pro teu ego. De certa forma, não, ele vai ser, né? Porque se fosse algo que confrontasse o teu ego, você não seria ídolo, seria rival. Você queria jogar bomba. E o mesmo vai ocorrer para a religião, para a filosofia. Eu posso usar esses conceitos para justificar tudo que eu faço na minha vida. Para tudo, exato. Para tudo que eu faço na minha política, né? Então você vê, até um grande psicólogo aqui do Brasil hoje estava postando sobre isso, em que certos grupos você não pode mais questionar nada, que 47% das pessoas que participam das universidades não conseguem mais entrar em discussões saudáveis porque tem medo. Que você corre o risco de polarização, né? A gente tem um gasto hoje no SUS no Brasil anual de mais de 2 bilhões só em questões de tratamento para obesidade. 2 bilhões. Sim. Bilhões, né? Bilhões. Sim. É um gasto altíssimo. Mas que vai faltar de um lado ali a responsabilidade e da pessoa que começa a ganhar peso percebe isso, a autorresponsabilidade, né? Claro. Você E sim, gente, a gente entende, só para não parecer também que o nosso discurso seja mal interpretado ou perigoso, a gente entende que existem fatores que atravessam as questões do sobrepeso, inclusive fatores psicológicos, fatores emocionais, fatores de problemas seríssimos durante a vida, que envolvem inclusive abuso e outras questões. Nós entendemos isso. O que a gente está questionando é que ainda assim não se justifica a gente não tratar como uma doença, porque existe uma classificação para isso e existem pessoas morrendo em decorrência disso. E são mortes tristes, né? Então, não acho posso que esse é um exemplo normalizar. de pessoas, né, Leandro? Como é que é, Ivo? Acho que esse é um exemplo que a gente está vendo no mercado, né? De pessoas que efetivamente elas têm sobrepeso, elas continuam dizendo que vão continuar comendo mesmo, e daí que é um problema delas, etc. E estão felizes assim. Uhum. E parafraseando o moleque que sacaneia todo mundo aí, e não são. Claro que porque não dá pra ser, porque, cara, não dá. Como é que você vai ser feliz quando a biologia sua vai contra isso? A pessoa vai falar, eu consigo ser. Cara, você não consegue, porque você está inflamado, seu corpo está com dificuldade, seu coração começa a ter dificuldade para bombear o sangue, inclusive. Cara, você está cheio de gordura visceral ali no seu corpo, inflamação no seu cérebro, o risco de diabetes tipo B, pressão alta, vai falar que você é feliz, não dá, a biologia não responde a isso. Né? Então falta essa questão da gente olhar também, entender, falar, beleza, uma coisa a pessoa olhar e falar, ela aceita que ela é assim, me aceito vai ter assim, autorresponsabilidade e vou mudar isso, mas não vou ficar mais quietinho nessa merda. Né? Porque não é assim. E não me fale que não é doença, porque senão não teria CID. E aí eu sou cientista e eu preciso partir daquilo que a ciência nos diz. Porque senão a gente vai seguir morrendo com gripe com 20 anos de idade. E a gente já não morre mais assim, porque em algum momento a ciência nos possibilitou dar mais alguns passos, né? É muito mais sobre isso. E isso a gente polariza para todos os lados. Né? A gente polariza. O homem mais rico do mundo, no começo do século XX, morreu por uma sepse de pele, de origem foco de pele, porque não existia um antibiótico. Exatamente. Hoje, qualquer pessoa de qualquer classe social vai a uma unidade básica de saúde, a uma UPA, e consegue um antibiótico. Gripe, né? A gripe. Quantas pessoas não foram mortas por gripe? O Jobs, né, cara? Se olhar um pouco da história dele, de como ele levou a vida, do que ele fazia, alimentação, etc., ele negava algumas coisas, a gente viu o resultado do que aconteceu. Né? Então é complicado essa questão de olhar para pessoas que a gente não conhece e falar, se aquela pessoa tá, sei lá, não tá bem de saúde, mas diz que ela tá, então eu posso ficar igual ela. E a gente vê vários problemas daí decorrentes disso, né? E realmente é um problema muito grande. Por isso que esse é o risco, tem a Por ver isso que a gente tá falando da questão do idolatrismo. Exatamente. Esse é o risco, né? O risco é esse, porque no final o ídolo fala o que você quer ouvir. E eu quero que me apresentem ídolos. Eu tenho... Não, professor, mas eu gosto da tua fala e me sinto desconfortável com muita coisa. Mas eu tenho certeza que tu não me tem como ídolo. Você pode ter como alguém que você talvez admire, eu acho legal, eu gosto das coisinhas, mas como ídolo não, porque o ídolo necessariamente é aquilo que você quer ouvir. Ele está muito dentro das representações que você possui, está muito dentro do ideal, da idealização. E é aquilo, gente, tudo aquilo que de alguma maneira te ilude, te traz conforto, também te engana. E é claro. O ídolo tem a receita pronta, então assim, qualquer pessoa que assume a sua humanidade, que não é perfeito, é falível e se expõe, não vai ser ídolo de ninguém. Por quê? Porque não dá receita. Exato. Não dá receita. Ele tá falando eu falho, e aí você fala, meu ídolo é um cara que falha? Exatamente. Quer dizer que, esse cara é igual a eu, então, né? Então até pior que eu falho até menos, né?
Só que por outro lado, Fábio, isso também é uma válvula de escape para muitos que se fala, cara, eu gostei dessa pessoa, então eu vou atrás de um pouco por causa disso. Uma coisa completamente maluca em termos de ética, num campeonato de tênis há pouco tempo, o tênis foi dar o boné para um garoto e um CEO de uma empresa polonesa foi lá e pegou. Aquilo foi filmado, viralizou nas redes, e aí ele foi lá e colocou, não vamos tornar isso um celeuma mundial. A vida é assim, é de quem chega primeiro. Se ele fosse mais rápido que eu, ele estaria com o boné. E, assim, a covardia, a falta de ética e o fanatismo, obviamente, porque muita gente vai aplaudir, né? Muita gente no mundo é completamente polarizado, as pessoas acham isso bonito. Isso que é o mais triste. Não, é triste. Independentemente de qualquer coisa. E quem acha isso bonito? Uma pessoa apaixonada, desfrutalizada, que tem como ídolos pessoas completamente desconectadas da humanidade que a gente tem, de compaixão e de outros aspectos muito relevantes para você ser feliz. E tem um monte de gente lá com bandeirinha. Exatamente. Não, vai ter, né? É o conceito da sociedade Carpe Diem, né? Cada um por si, Deus por todos, né? Não é aproveite o dia, é que vença o mais forte, né? Então, e mais uma vez, se a gente fosse movido só por célula, se o ser humano fosse só célula, fosse só biologia, o que nós não somos, talvez isso fosse uma explicação, né, Fábio? Justificaria biologicamente por que que o cara consegue fazer isso e a criança não fez. Mas nós não somos só isso. Né? Nós somos mais do que isso também. Até somos células, mas nós temos células que possibilitam discutir moralidade, discutir ética, discutir compaixão, discutir outras questões que, mais uma vez, se você não discute também, você vive, tua vida segue. Tu pode morrer com 100 anos sem saber o que é compaixão, o que é ética e o que é moral. Né? Então, nesse sentido, porque isso não é uma prioridade biológica, isso não é a prioridade celular. Né? Não é, tá longe de ser prioridade do teu cérebro, do teu sistema nervoso, esses aspectos. Tem pessoas que passam sem nem saber do que se trata. Né? Por isso que normalmente os que aplaudem essas questões são pessoas que nunca nem discutiram esse aspecto. Porque quem já teve um pouquinho desses confrontos existenciais sabem que esse tipo de situação é uma situação que a gente tem que refletir. Né? Porque não precisa ser assim, não precisa ser cada um por si e Deus por todos. Né? Tem como ser e ser de outra forma. Eu acho que um ponto interessante que estão trazendo aqui é que, de novo, a gente vê tudo começando e terminando no cérebro, né? É o que está ali dentro, a forma como ele se estrutura, como ele se responde. E talvez uma das provas mais efetivas disso seja que por isso a gente que é vê cerebrando pessoas... aí o podcast. Mas é lógico, não é eu ia falar no final. Não é nefrolejando, não é nefrolejando, hein, o Diogo? Nefrolejando, cardiolejando, oftalmolejando, pancreolejando, hepatolejando. Caraca. Mas a gente vê isso quando as pessoas perdem um ídolo, por exemplo, né? Que elas chegam a vivenciar um processo de luto. Ou seja, a gente tá vendo quanto o nosso cérebro leva isso a sério. Não, é melancolia, né? É melancolia pior. E quem escreve muito perfeito isso é Freud, né? Freud é um dos caras que mais escreve bonito sobre luto, até porque o cara passa por 2 guerras mundiais, o cara passa por uma barbárie nazista, ele passa por muitas questões e ele vai discutir um texto que é lindo dele, chamado Luto e Melancolia. E ele fala isso, o luto ele é normal e a gente o sente, a melancolia é quando você tem fusão de identidade, quando quem vai é você junto com o outro. Né? Então, no ídolo, você tem um processo melancólico, que é patológico. Né? A fusão de identidade é tão forte que quando a pessoa se vai, você vai junto e você não sabe mais nem quem é você na ausência daquela pessoa. Se você pegar o exemplo da morte do Ayrton, é um exemplo muito clássico. O Brasil parou. O Brasil parou totalmente. E pessoas que eu conheço, além de até hoje se emocionarem com o perfil do Ayrton, etc., com as passagens, e deixa eu ver, aquela musiquinha, obviamente, a gente é carente de ídolo, de herói, né? Mas é a projeção total, né? Eu lembro que eu tinha sofrido acidente há pouco tempo, tinha menos de um ano, quando o Ayrton se foi, ou basicamente um ano, e eu olhava para aquilo, eu estava muito triste. Eu acompanhava o automobilismo de maneira, assim, contundente, era uma universidade, uma faculdade só de engenharia, só óbvio, você vai falando o quê? Futebol, automobilismo, etc. E à época eu lembro que eu olhava para aquilo e eu não entendia muito bem porque as pessoas estavam. Eu entendia a perda,
mas assim, esse efeito manada que você tem, esse efeito de sofrer, realmente foi uma dor. Para muita gente ainda é uma dor. É um luto que ele E é faz mais de legítimo, 20 anos, mais de né, 30 Fábio? anos. E é legítimo, né? A gente não quer dizer que esse sofrimento, essa dor não seja legítima, né? Porque, claro, cada um internaliza, interpreta isso de uma maneira, né? O que não pode acontecer é nos paralisar, é o que eu comento sempre, né? A dor, ela vem, mas ela não pode nos paralisar. Em algum momento você precisa sair dela, você tem que sair desse lugar, fazer movimento para que você consiga seguir a tua vida, né? E só para complementar, o Ayrton era um cara obcecado em vencer. Era um cara quase, eu não diria, ele tinha uma obsessão, tinha um excesso. E todas as pessoas que estão na Fórmula 1 têm um perfil relativamente parecido. A pessoa quer ser o primeiro e não abre mão disso, em hipótese alguma, não quer perder, não gosta de perder, etc. Ela tem um componente em excesso. Eu não estou falando que é bom ou ruim. Estou falando de uma coisa que Uhum. cientificamente a gente já falou, vocês já falaram aqui. Sim. Mas você renega todo aspecto e joga só do ídolo. Né? Eu lembro muito bem das questões relativas ao Pelé. Aqui está o Pelé, aqui está o Edson Arantes do Nascimento. E ele mesmo falava dessa forma. E as pessoas, não tem como dissociar. Tem. Ele vende, ele é uma marca, ele se vende. Não tinha rede social à época, mas ele se vende de uma certa forma e foi o garoto propaganda de sei lá quantas publicidades que a gente teve na década de 70, 80, até os anos 90. Até agora, um pouco antes de morrer no Emirates Árabes, o Cristiano Ronaldo no voo da Emirates, todo mundo falando, ele imaginando que é dele que estão falando, o Cristiano Ronaldo, quando no final é o Pelé que eles estão falando. Então, olha o processo de idolatria, como ele é perene, né? Ele é uma coisa contínua, etc. Mas mesmo assim, ele ainda falava, olha, tem o Edson Arantes do Nascimento e tem o Pelé. O Edson falha, o Pelé não. E eu achava muito legal esse jogo, né? Pelo menos ele trazia o lado humano dele, muitas vezes. Mas acho que tem que haver um pouco, como o Leandro falou no começo também aqui, né, Fabião? Tipo assim, pô, o Leandro no podcast é o cara que dá risada, que zoa todo mundo aqui, faz brincadeira de quinta série. Cara, o Diogo no hospital não pode ser esse cara que ele é aqui. Claro que Né? não. Eu dentro da empresa, se for falar com todo mundo igual eu falo aqui, acabou o respeito, a empresa não funciona, sim. cara. Né? Putz, você nas negociações, se chegar contando piadas, sacaneando alguém nas reuniões que você tem, o cara vai orar e fala, não, bicho, o cara é E esse. A isso gente não tem é que ter isso, hipocrisia. né? Não é hipocrisia. Exatamente. Não. São as personas que o Jung já dizia também. Em que você tem as São personas pessoas. sociais, em que você precisa ter, o que você não pode é se identificar com aquela persona. Então a pessoa ela é humorista a todo tempo. Mas será que cabe em um velório, por exemplo, fazer uma piada naquele contexto de uma pessoa chorando? É difícil, né? É difícil, então tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque acaba tendo um calcanhar de Aquiles em tudo que a gente faz. E quando a gente cai para esse caráter de perda, tem um pouco disso mesmo, né? Quando eu ainda volto um pouquinho, quando o Freud ele discute ali no texto de Melancolia, talvez uma das perguntas que ele mais tenta debater, e a gente podia trazer isso um dia, era tentar compreender um pouco a agressividade humana. Isso foi uma das questões que ele mais discute. Quem lê Freud vai saber um pouco sobre isso, entender como que a morte ela é e por que ela é assim. É um texto que atravessa uma palavra que eu gosto muito, chamada transitoriedade. Por quê? Porque é um processo que é literalmente de uma travessia, né? Que é de um aspecto que a gente precisa permitir que vá. Né? Porque eu digo, inclusive, que quando a gente não abre espaço para o novo, né? E por isso que existe o caráter simbólico na existência e na morte, quando a gente não abre espaço na vida para que nós possamos viver o novo, isso por si só já é a própria morte. Né? Isso por si só já é. Então, quando a partir das minhas representações eu acho que só quem me supre é o outro dessa maneira e só quem fala aquilo que eu quero ouvir é fulano dessa forma, a gente já tem uma morte no simbolismo também. Porque o que é bonito na humanidade é essa possibilidade da gente conseguir mudar, da gente conseguir pensar, da gente conseguir inclusive mudar de opinião. Várias coisas que eu falo hoje, muitas delas eu discordava há tempos atrás. E várias coisas que eu discordava há um tempo atrás, hoje eu já concordo. E é isso também, né? Não existe fixação, porque a fixação também é algo perigosíssimo. Né? Se a gente não tem a dúvida enquanto um processo de movimento, cara, que a humanidade ela seria? Né? Então a gente tem que entender que o luto
ele é um processo de que eu preciso abrir mão. Abrir mão do quê? De algo que durante algum período da minha vida em si foi importante, mas agora eu preciso deixar que vá. E isso vai para o caráter do ídolo também, né? Existem pessoas que durante um período da minha vida foram realmente importantes, mas eu preciso permitir que essas pessoas elas possam seguir, porque senão, inclusive, fico fixado em fases perigosas da vida. Eu me torno um adulto infantilizado, eu me torno um adulto que eu acho que eu tenho que me vestir igual eu vestia quando eu tinha 5 anos de idade, que eu vou escutar às vezes as Começa coisas a que eu... repetir os comportamentos. Exatamente. De forma inconsciente, inclusive. Exato, né? Exato, porque e aí você tá ali, a pessoa fixou naquele momento e você tá com 70 anos, 60 anos, 50 anos com comportamento e cabecinha de 12, de 13, de 15, indo para eventos com um monte de jovenzinhos também, né? Então, assim, não é que isso seja de tudo errado, mas quando a gente não admite a fase que nós estamos, aí já passa a ser, porque isso entra em um processo de conflito de identidade, de conflito de quem eu sou, de conflito de como eu preciso me portar, porque a vida exige isso. E a vida exige coragem e maturidade todos os dias. E o excesso de nostalgia é dopaminérgica, né? Claro. E é um braço mais do que é um prato cheio nessas situações, né? A pessoa só se lembrar ou se fixar no que foi bom, não olhar para frente, se consolidar, se solidificar e não furar aquela bolha e nunca mudar. Exatamente. E para a gente pensar no novo, a gente precisa sim fazer o luto. E luto não é perda, nem é morte física. Para a gente pensar no novo, necessariamente a gente precisa trabalhar o luto. Porque a E gente vai doer. E vai. E vai. E não é pouco. Exato. Muito. Exatamente. É isso. Bom, galera, acho que a gente conseguiu passar sem criar muitas polêmicas pelo assunto ídolos. Melhor por aqui. Então, se você tem aí os seus ídolos e tal qual o Leandro está na casa ali dos seus 40 anos, repense um pouco, porque isso é Eu coisa tenho de quem menos, tem tá, 15, 16. É um pouco menos, tá? E cuidado para você não repetir aí de forma inconsciente também aquilo que o seu ídolo faz, de repente não tem nada a ver com você, né? Ou não refletir seus comportamentos. Então, acho que Leandro, Diogo, Fabião passaram muita informação inteligentíssima e interessantíssima para vocês. E outras Vale nem a pena tanto, ouvir mas de vida novo. que segue, tá, Ivo? Outras nem. Eu sempre digo que a vida é a arte da sabedoria, de saber escolher e saber renunciar. Tem coisas aqui que vocês vão falar, cara, eu acho que vocês estão viajando. E beleza, pode ser que nós estejamos mesmo. Porra, isso aqui eu achei Tá massa. errado. Eu achei massa. Isso aqui eu quero utilizar agora, porque eu achei fantástico. E beleza, você vai utilizar, outras vocês vão adaptar, outras vocês vão excluir. E é isso, né? Não crie ídolos aqui conosco também, porque, pelo menos eu falo agora por mim, eu sou cheio de problemas existenciais, vocês não têm ideia. Todos somos, quem não é? Quem não é? Bom, eu não tenho problema existencial, não, cara. O meu é que é com a minha sogra. Tirando isso, super bem resolvido. Para vocês que estão ouvindo a gente aí, obrigado pela participação aqui. Se tiverem dúvidas, comentários, não concordarem com a gente, coloca aí na campo de comentários da plataforma que você estiver ouvindo. Vocês nos encontram, como sempre, lá no nosso podcast Cerebrando no Instagram ou lá no YouTube, no @Cerebrando também. Deixo vocês agora para se despedirem aqui do professor Leandro, do Fabião e do Diogão. Ó, sabe que teve o pessoal que semana passada falou assim, cara, foi muito legal isso, rapidão. Falou, cara, é tão legal em vocês que até quando vocês erram, vocês conseguem contextualizar aquilo que você estava falando. Quando o Leandro explicou da etimologia da palavra. Pô, foi muito engraçado, cara. Mas enfim, com o Dr. Diogo também aqui. Obrigado, galera, de se ver daqui a uma semana de novo para o nosso novo bate-papo do podcast Cerebrando e com novidades. E quem sabe com o nosso Henri Cristo, junto com o Dr. Leandro por aqui. Torte meu dedo. Vou cortar essa parte, senão ele não vai querer vir para cá. Pessoal, obrigado. Obrigado e obrigado. E mais uma vez, se aceitarem uma dica, não conheçam seus ídolos. Acho que o Fábio
Fábio Travou ali. cara. Total, tá. Então vou me despedir, deixa o Fábio ser o último, vamos lá, não então. faça isso comigo não, que isso aí vai dar bugada no meu cérebro, Tá. não faça não. Vai lá, Fabião, eu preciso então, seguir o roteiro, eu preciso seguir o roteiro, Diogo, por favor, senão eu não vou conseguir nem dormir à noite. Teu microfone tá fechado, Fábio. Tá fechado, Fábio. Tava rindo aqui. Uma honra ter vocês como audiência, sempre dando sugestões de pauta. Continuem, a gente tem aproveitado bastante e a gente se vê na próxima semana. É com você, Jogão. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez em nos escutar. Mais uma vez, o equilíbrio talvez seja o caminho do meio seja o mais inteligente a ser seguido. Então, sejam pessoas equilibradas no sentido de terem sim alguns ídolos, pessoas que vocês admiram, mas com muita racionalidade, em que haja um córtex pré-frontal funcionando e que vocês não caiam nessas armadilhas de achar que existem pessoas perfeitas e que vocês também são perfeitos, porque nós, como seres humanos, somos seres imperfeitos. E isso é o belo da vida, talvez, em que nós somamos potencialidades diferentes e aí nós conseguimos ter uma sociedade cada vez melhor. Então, muito obrigado mais uma vez, Ivo, Fábio, professor Leandro, e até a próxima semana, pessoal. Grande abraço a todos.